Já vem aqui meio que pedir desculpa pra minha garganta, porque eu tô quase sem voz, mas eu vou dublar o vídeo e é isso aí. E é isso aí, o título do vídeo não tá errado. Talvez eu saia como errado da história, porque eu tô expondo a situação. Mas independente, eu vou expor sim. Porque, né? Por que deixar só pra mim se eu posso compartilhar na internet? E desculpa também se vocês estão escutando um barulho aí, é porque tá tendo obra aqui na casa de baixo, tá fazendo barulho em casa, mas eu tenho que contar a história. A minha mãe, ela saiu ontem e me mandou mensagem por volta de 2h30 por aí. Só que eu não vi a mensagem na hora que ela me mandou. Eu vi a mensagem 2h50, quase 3 horas também. Enfim. A mensagem dizia pra eu ir na casa do meu bisavô buscar a furadeira dele pra, óbvio, furar alguma coisa da furadeira. Mas era mais especificamente pra pregar uma pia na parede. Um tanque, na real. E sim, o fato de que eu não vi a mensagem na hora que ela me mandou é relevante sim. Pouco tempo depois de eu ter visto aquela mensagem, ter respondido minha mãe, o marido dela, vulgo meu pai, apareceu, perguntando da furadeira. Aí eu falei, eu acabei de ver a mensagem da minha mãe aqui. Isso, ele meio que bufou e falou, tô saindo. E saiu. Aí, eu tava na casa da minha avó na hora, eu tava com a minha avó e com a minha prima. Quando ele se virou e saiu, a minha avó virou pra mim e falou, vai buscar o negócio, vai buscar a furadeira. Aí eu falei, não tem, talvez não dê, né, mais pra... Porque, né, ele já tinha saído, não ia valer a pena buscar a furadeira. Aí, ela falou, sua mãe já passa o dia fora de casa, aí você não faz as coisas, vai dar motivo pra ele também. No caso, do marido da minha mãe. A história da vida deles, do relacionamento entre meus pais, fica pra outro dia, entendeu? Aí eu, tá bom. Saí de casa, fui buscar a furadeira. Voltei, ele não tava em casa. No caso, o marido da minha mãe não tava em casa. Eu não pensei. Eu raciocinei de que ele tinha saído e ele ia voltar rápido. Então eu nem avisei que eu tinha buscado a furadeira. Enfim, nisso eu fui pra um salão onde minha prima trabalha e fiquei lá. Não tinha criança pra eu tomar conta, porque geralmente quando a minha mãe sai, eu dou uma passada de olho nas minhas irmãs, não tinha ninguém, eu saí. Fui ficar com a minha prima. Quando eu voltei e fui falar com a minha avó, ela falou que o clima em casa não tava muito bom. Na minha casa, porque onde eu moro é um prédio familiar, né? Eu moro no 3º andar. Então, não tava bom. Eu falei, o que faz agora? Vou subir, vou ver, né? Quando eu subi pra minha casa, não tinha nada. Só tinha aquele silêncio pós-briga lá, pairando no ar. Mas não demorou muito pro marido da minha mãe começar a falar. Como eu disse antes, ele iria colocar um tanque na nossa laje. Daí ele iria pregar na parede um tanque novo. Aí ele começou a falar de que ele não iria colocar mais nada e que aquilo para ele não significava nada. Ele só podia pegar aquele tanque e varar do outro lado da laje, cair lá embaixo e se desfazer da porcaria do tanque, porque aquilo pra ele não era nada. Não me lembro o que a minha mãe falou em seguida disso, mas eu lembro dele refalando de que ele falou, não, eu só estou dizendo que eu não vou colocar. Aí eu lembro mais ou menos da discussão daí pra frente. Minha mãe virou e falou, tudo bem então. Não nesse tom, né? Tava naquele tom meio que de ignorância, óbvio, né? E falou assim, tá bom, então eu contrato alguém pra colocar pra mim. Ele falou, não, no caso do marido dela, não, homem aqui na minha casa não entra, porque homem não pode. Nisso entrou uns assuntos aí, meio off do passado, de quando eu tava construindo aquela casa ainda, de que o tio da minha mãe vinha aqui e colocava, né? Ela falou, é homem também, que diferença vai fazer? Aí ele, não, mas sem minha supervisão na minha casa não entra. Com isso, ele só foi falando que só entraria um homem na casa dele se a mãe dele permitisse. Porque se a mãe dele não permitisse, não iria entrar, porque é um prédio familiar. Minha avó, no caso, meio que ela é responsável, né? A síndica que fala. Mas no caso, a minha avó iria pra ficar de olho na minha mãe mesmo, entendeu? Até porque a minha mãe é uma criança de 3 anos de idade, né? Precisa da supervisão de um adulto pra poder fazer as coisas por conta dela. Enfim, mas ironias à parte, vamos voltar pro foco da história. Voltando ao foco de que eu fui o motivo da briga, minha mãe falou que sim, que eu não tinha visto a mensagem e que ela tinha me ligado quando eu tinha acabado de pegar a furadeira. Ele respondeu, mas eu fui avisado de que a furadeira, que ela tinha pegado a furadeira. Não,
mãe falou não, até porque você não estava em casa, que você disse que você iria sair. Ele levantou do sofá, muito brusco, falou como é que eu falei? Porque minha mãe meio que falou num tom muito agressivo. Porque a discussão, óbvio, se usa, as pessoas ficam conversando num tom agressivo, geralmente umas com as outras, né? Eu bem sim, dei 3 longos passos para trás e quase me escondi atrás de uma parede, que é a divisória da sala pra cozinha. E fiquei encarando. Minha mãe, ela falou, não foi desse jeito que você falou. Você falou, aí, tô saindo. E saiu. Aí, ele falou, ah, tá. E se sentou de novo no sofá. Mas, resumindo a discussão, porque eu tô achando o vídeo muito longo, tudo se resumiu a porque eu não estava com a furadeira na hora que ele chegou em casa. Porque, na cabeça dele, na minha concepção, né, de ter visto aquela discussão, eu tinha que estar com a furadeira na hora que ele quisesse, ali bem na hora que ele chegou, porque ele não podia esperar para fazer o serviço, tinha que ser ali na hora. Aí ficou essa discussão por um motivo besta, no qual eu não me vejo culpada, porque qual é o problema dele esperar. Inclusive, ele poderia ter me mandado mensagem ou me ligado perguntando se eu tinha buscado a furadeira. Mas enfim.